nosso ateliê foi criado em 2002, no modelo que temos agora. Somos uma pequena equipa interessada em fazer projetos com o máximo de qualidade possível. No fundo, este ateliê vem de um processo natural, de um percurso que começa a seguir à escola a trabalhar com o arquiteto Rui da Graça durante sensivelmente 10 anos. Foi um período muito importante para a minha formação. Estamos interessados em fazer todo o tipo de projetos. Achamos mesmo que é o mais interessante desta profissão é a diversidade, programas, lugares, dimensões. Portanto, procuramos sempre fazer trabalhos de várias tipologias e com vários formatos. Eu acho que não há propriamente uma arquitetura portuguesa. Eu acho é que há uma tradição e uma história da arquitetura portuguesa que criou um género de matriz para aquilo que se faz hoje. E é uma matriz que a mim pessoalmente me interessa muito. Tem muito a ver com o facto de, historicamente, termos trabalhado sempre com pouco. Tivemos períodos muito curtos onde houve alguma abundância e se calhar não são os momentos mais interessantes da história da arquitetura portuguesa. E, portanto, este facto tem, no fundo, construído uma forma de fazer e de pensar a relação com o território sempre a partir de poucos meios. E isso tem criado um contínuo que hoje em dia continua a ser válido. E sinto que nós temos uma certa capacidade de operar em qualquer parte do mundo. Acho que este legado que temos desta forma de fazer portuguesa nos põe numa posição muito favorável para intervirmos em qualquer parte do mundo. Não temos uma arquitetura muito específica, nem uma linguagem muito específica, temos acima de tudo uma forma de fazer, e essa forma de fazer pode-se adaptar a outros lugares, a outras culturas, a outros contextos. Interessa-nos, no fundo, tentar potenciar a elaboração de um projeto com o maior número de ferramentas possível. Claro que temos aspectos que são transversais a todos os projetos e que desenvolvemos, que têm a ver, por exemplo, com fazer sempre maquetes de uma certa dimensão. É uma ferramenta para nós fundamental. Temos visto que nos ajuda a nós, ajuda aos clientes, ajuda ao diálogo e, portanto, as maquetes continuam a ser assim o centro da nossa produção. Cada projeto solicita um conjunto de ferramentas e eu estou completamente aberto a todos e disponível para aprender novas se entretanto aparecerem. Mas interessa-me a diversidade dos processos, claro, aqui sempre concentrado muito nesta questão das maquetes. Eu continuo a achar que fazer projeto é uma questão sempre muito pessoal. Portanto, cada arquiteto opera à sua maneira, independentemente de haver pontos de contacto, naturalmente, nesses processos. E, portanto, acho que o nosso trabalho tem aqui um papel fundamental na vida das pessoas, na organização das pessoas, das cidades, da paisagem, do território e, portanto, acho que o nosso trabalho está muito dirigido para responder à possibilidade de melhorarmos sempre a vida das pessoas. Recentemente acabámos a obra de uma casa em Oeiras com a qual estamos muito satisfeitos e que foi um processo de 3 anos em que tivemos a sorte de ter um cliente muito interessado, conseguimos no fundo reunir condições para, durante esse percurso, se levar um pouco até ao limite essa experiência deste projeto de uma casa. Neste caso, uma pessoa que queria uma casa também muito especial, queria uma casa onde pudesse ter a sua coleção de livros, os seus quadros e fosse um lugar quase de retiro, onde ele pudesse escrever, pensar e também viver. Aquele sítio tinha problemas muito concretos, era um lote no meio do subúrbio de Oeiras, moradias incaracterísticas que andam em torno deste lote, junto à linha de comboio, havia o problema da passagem do comboio e isso também de alguma forma criou espaço
para propormos uma tipologia para esta casa. O espaço principal fosse esse espaço de central de pátio. E acabámos por fazer uma investigação em torno deste tema e de desenhar uma casa em que o pátio não é um espaço que serve a casa, mas sim uma sala exterior e mais um espaço da casa. É um espaço que tem uma proporção muito rigorosa, é meio cubo, tem 11,50 metros de lado por 5,75 de altura. O cliente, quando veio ter connosco, disse-nos: uma das minhas preocupações é que tenho muito pouco dinheiro. E o que eu respondi foi: se tens pouco dinheiro, então também vamos ter que, eventualmente, radicalizar um pouco o que é, se calhar, a casa no seu formato mais tradicional. Por exemplo, se calhar não vamos poder ter grandes carpintarias, não vamos poder ter portas interiores. O que achas? Eu disse: não, para mim, estou aberto a essa ideia. Se calhar não vamos poder ter grandes caixarias de abrir, temos que ter vidros fixos, portas ao lado que se abrem, que são muito simples. Temos que, de alguma forma, reduzir uma série de elementos para poder ter espaço para depois, então, construirmos uns espaços verdadeiramente impecáveis, onde possa então depois haver o prazer de estar com os livros e estar com os quadros. E ele foi sempre aceitando esse compromisso.